Olá pessoal, eu sou Carito Cavalcante, cineasta. Estou aqui realizando a oficina Experiências Poéticas Cinematográficas com o auxílio luxuoso do meu amigo e parceiro Fernando Suassuna. Essa oficina foi contemplada pelo edital de formação e pesquisa Troca de Saberes à Distância, promovido através da Lei Aldir Blanc, Fundação José Augusto, Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Estamos no nosso terceiro vídeo da oficina e nesse vídeo nós vamos mostrar os curtas Noturnos, Cabeça de Luz e Desapego. Noturnos é um filme inaugural da Praeira Filmes que marca um momento seminal dessa experiência poética cinematográfica que eu fiz em parceria com o Joca Soares. Já Cabeça de Luz e Desapego, eles nos remetem a esse momento que estamos vivendo, um momento difícil, delicado, da pandemia. São dois curtas que eu fiz em parceria com o Fernando Suassuna e que nós vamos falar melhor sobre eles dois depois. Vamos começar com Noturnos, né? Contar um pouquinho como é que foi essa experiência com Noturnos. Tudo começou com o querido e saudoso Moacir Cirne, que entendeu que eu precisava conhecer a poeta paulista radicada em Fortaleza, Nina Risse, e do mesmo jeito ele também achava que Nina Risse tinha que me conhecer. E aí nós nos conhecemos, eu e Nina Risse, através de Moacir Cirne, nesse contato aí internetico. Fizemos uma amizade virtual, poética, existencial. E um dia, Nina Risse falou que gostaria de me encomendar um filme que refletisse como um suporte audiovisual o novo livro dela que ela ia lançar na época, Tambores para Nzinga. E ela me enviou o livro, que ainda ia ser lançado. Acho que ela ia para uma feira de literatura em Angola e queria levar esse vídeo, né, para fazer esse diálogo audiovisual com o próprio livro no lançamento. E eu lembro que eu brinquei com ela, dizendo assim: você está preparada para essa obra deixar de ser sua e passar a ser minha? Eu fiz essa provocação justamente porque eu sempre me preocupo muito com a questão da autonomia da linguagem cinematográfica, né? E as possíveis e prováveis ressignificações que existem no processo. Ela disse que sim, que eu podia fazer o que eu quisesse. E quando eu fui ler o livro, eu identifiquei vários poemas que eram, digamos assim, poemas noturnos. Inclusive, alguns até tinham um nome noturno no poema. Noturno da rua tal, noturno não sei o quê. E outros que não eram necessariamente com o nome noturno, mas que traduzia essa atmosfera. Quando eu identifiquei isso, eu recortei esses poemas e juntei, né, numa colagem, num poema só. Fiz essa colagem, essa montagem, já pensando na narrativa do filme, né? E aí eu pensei no filme se chamar Noturnos, justamente porque eu estava ali traduzindo fragmentos de poemas que juntos estavam formando esse Noturnos. E pensei, né, como a poesia de Nina, uma poesia muito forte, feminina, feminista, eu pensei em a câmera ser a poesia dela, passeando pela noite da cidade, se identificando com mulheres, né, justamente que a força e a dramaticidade de mulheres que estavam ali, que iam ali digamos assim, reforçar
né, a poesia de Nina, né, se identificar com ela e tal, enfim. E tem várias histórias interessantes, né, do Noturno, né? Eu gosto sempre de contar que na noite que eu fui filmar a minha amiga e comadre Michele Regis, eu tinha visto no Facebook que ia ter uma apresentação em Alva Melo Café da companhia de dança Xamã Tribal. E o pouco que eu li, assim, sei lá, às vezes meu instinto fala assim para mim, eu tenho essa coisa mesmo instintiva e achei que seria uma coisa potente para o filme. Então, quando eu fui filmar Michele, eu já fui pensando que tinha que dar tempo para eu ainda, né, Michele morando lá em Ponta Negra, tinha que dar tempo de eu voltar para Ribeira para poder ainda pegar a companhia Xamã Tribal. E é só para contar um pouco, às vezes, como é que funciona essa logística dos sinais, né? De você estar sempre em estado de alerta e seguir o instinto, seguir o coração. E, né, foi super produtivo, né, lá o momento com Michele, mas eu já saí de lá quando eu cheguei em Nalva e que eu falei com Nalva, né? Olha, queria falar com o pessoal aí, as meninas, para ver se elas, né, autorizam o uso da imagem, se querem participar. E Nalva disse, tem que falar com as meninas e tal. Só que eu cheguei muito perto de começar e elas estavam trocando de roupa, né, para performance, para o espetáculo. E aí não deu tempo de falar com elas, porque elas já foram direto para a apresentação lá no café. E aí eu combinei com Nalva de filmar e, evidentemente, depois eu iria conversar com as meninas e pedir autorização para, né, para ver se elas permitiam. Se elas não permitissem, eu ia deletar as imagens. Mas, enfim, é essa coisa que eu também gosto de falar desse processo de guerrilha, que às vezes você tem que tomar decisões e para não perder, correr atrás, que eu também não quis ser invasivo no momento pré-espetáculo das meninas para atrapalhar a concentração delas e tal, mas também não queria perder isso, então depois eu conversei com elas e deu tudo certo. Então, assim, muita coisa foi feita desse modo instintivo, mesmo que o próprio instinto, assim, me fez lembrar de algumas amigas artistas, né, que eu não sei, eu senti assim que elas tinham potência, né, como se realmente a existência delas dialogassem verdadeiramente com a poesia de Nina Risi, né. E aí, assim, eu fui filmar, né, com a companhia e o auxílio de Joca, essas mulheres maravilhosas que vocês vão ver agora no filme. Então vamos lá passar Noturnos, que eu acho que é uma obra emblemática. Fico feliz, inclusive, que marcou muita gente em Natal. Eu lembro que certa vez Hélio Ronivon, né, jovem cineasta, tinha ganhado um prêmio num festival Goiamum. E aí ele veio conversar comigo para dizer que Noturnos tinha sido uma referência para ele, que ele se inspirava muito. E várias pessoas já falaram isso para mim. Eu fico muito feliz. Foi premiado Noturnos também, né? Foi premiado já algumas vezes. Eu sempre me esqueço, assim, o que é que cada filme foi premiado e quê. Mas, inclusive, uma vez ele foi premiado com melhor fotografia num Goiamum aqui. Ele recebeu menção honrosa num festival do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco. Enfim, é um filme, assim, recentemente mesmo, o dia desse, o poeta Tiago Medeiros pediu para me autorizar a exibição dele numa oficina de poesia que ele ia dar. Então, assim, é um filme que está sempre presente e eu acho que foi tipo assim, realmente uma obra inaugural para esse tipo de trabalho que, inclusive, hoje em dia nós fazemos, né, juntos também. E acho que ele é uma espécie de norteador para esse estado que muitas vezes, paradoxalmente, a gente gosta de ficar desnorteado, né? Exato. Com essa experiência poética cinematográfica. Então vamos lá assistir Noturnos. Rondé, composição por Luiz que é 0 hora.
Há dias em que ela se derrama sobre mim como se estivéssemos grudadas, uma sombra na água ou pedra nos rins. Talvez, penso, seja da vernissagem, do coquetel, da poesia. Sempre desejo dias assim, em que ela, arteira, se esparrama feito uísque pelos meus rins. Para ele, fiz uma escala indevida, viagem na rua vaga. De presente me vesti de salto 15, lingerie a mais encarnada, aquele laço negro de manchar o pescoço. Do que gosta, aquela maquilagem matriosca. Centenas de esquinas esperando, prontas para ouvir "te amo", mas ele não mais, nunca mais me diz puta. É suficiente eu lhe dar uma outra ideia para me ir ao chão. Basta eu sangrar, ler 1 ou 2 poemas para ficar mais funda a solidão. Depois, como não findasse o cio, dava pena sentir tanto amor. Trilha sonora de Paolo Bruno, Sami Tariq e Dudu Campos. E lembrando sempre o meu mestre, Abbas Kiarostami, quando diz que a principal função de um cineasta é ser um provocador de situações. Então, eu apenas dei espaço, né? Dei voz, dei imagens para as mulheres do filme, né? Eu nada fiz, né, junto com o Joca, a não ser provocar situações e receber e respeitar, né, como um ritual sagrado e essa presença, essa força, né, dessas mulheres e dessa poesia. Esse pensamento aqui sobre o que é ensaístico, né, que eu acho que tem muito a ver com tudo que você faz, acho que tem tudo a ver com isso aí. Né? O pensamento ensaístico se torna a exteriorização da expressão pessoal, determinada e circunscrita por um tipo, qualidade e número sempre variáveis de contextos materiais em que pensar é multiplicar eus. Né? Então, você expressa isso tudo, mas nesse filtro de subjetividade
de como isso reverbera em você, né? Sim, sim. Esse multiplicar eus é muito legal, né? E continuando aqui, nós vamos agora para uma época mais recente, né? Vamos para 2020, né? Onde a gente fez 2 filmes, acho que muito fortes também, né? Que é o Cabeça de Luz e Desapego, né? Frutos do isolamento. Frutos do isolamento, né? Nesses tempos delicados de pandemia, né? Gostaria de começar com você falando sobre o Cabeça de Luz, né? Como é que você sente essa nossa experiência com Cabeça de Luz, que por sinal, né, estreou agora, né? Essa semana teve a sua grande estreia no Festival Cine Verão. Vou contar uma coisa de Cabeça de Luz que você nem sabe, que eu nunca lhe disse. Eita. Quando você ligou para mim, provocando, né, com essa ideia de recolher os depoimentos, provocar as pessoas para falar sobre tanto como estavam passando por aquele momento, como da importância do cinema naquele momento específico, e você ligou todo empolgado, tudo. Naquela época eu mesmo estava muito desanimado com tudo, estava muito perplexo ainda com a situação Sim. toda, e eu estava sem empolgação nenhuma, rapaz. Você ligou todo empolgado, eu tive que me esforçar muito para dizer, rapaz, não posso aqui, né, jogar um balde de água fria em careta. Eu fiz, não, vamos lá, não sei o quê, mas fiquei assim, disse, rapaz, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa agora nesse momento e tal? Não sabia mesmo. Aí, até que você ligou e mandou os primeiros depoimentos, você ligou mais empolgado ainda. Disse, rapaz, os caras estão mandando os depoimentos aqui muito bons e tal. E aí, quando eu vi realmente, você fez um primeiro corte, né? Construindo dos áudios, uma primeira colagem de áudios, construindo um discurso. Um diálogo entre eles, uma coerência, né? Já Aí quando eu vi realmente os áudios, eu disse, poxa, eu vi que tinha alguma coisa muito forte e verdadeira ali, né? Foi quando eu me empolguei para a gente começar a fazer. E aí eu quando comecei a edição, eu consegui fazer essa primeira parte. E aí depois eu achei que o filme tinha que... não podia ficar refém dos depoimentos, né? Ele tinha que as imagens, uma hora, tinham que se rebelar ali e trazer uma coisa. E aí eu disse, puxa, tem que dar uma quebrada aqui, um respiro diferente. E aconteceu uma interferência super bem-vinda do acaso, uma coisa maluca, que quando eu olhei eu disse, é isso. Foi o que me deu o caminho para editar, fazer essa edição mais ousada mesmo do filme, mais recortada, assumir uma colagem mais arriscada até, né? Uhum. Foi porque a gente tinha filmado, né, como a gente tinha combinado, cada um filmando nas suas casas, cenas do cotidiano, né, do que estava acontecendo naquela hora. E eu filmei várias no meu celular, em 4K e tal. E como eu estava filmando em 4K, ocupou muito espaço do celular. Eu fui apagar. Nessa história eu apaguei tudo que eu tinha filmado, inclusive as imagens que eu tinha gostado muito. E aí eu fiquei maluco, não sei o que eu fiz tentando recuperar, mas o celular automaticamente ele criou um arquivo misturando fragmentos de todas as imagens numa velocidade enorme, e alguns takes, por exemplo, que eu tinha filmado da cidade, da minha janela, ele inverteu a cidade, ficou de cabeça para baixo e tudo. E quando eu vi aquilo, eu disse, é isso que está acontecendo. A gente está no meio de um turbilhão, ninguém está entendendo muita coisa, né? E aquela mistura ali me pareceu simbolizar muito bem o momento de desnorteado, como você falou, que a gente estava vivendo, né? Aí eu disse, é isso aqui. Eu peguei isso, editei com as imagens do filme Metrópolis, que caiu em domínio público, né? Que a gente usou. E no meio dessa edição tem um fragmentado, aparece uma espécie de um avião que descreve um caminho, né? Ali. E aí a trilha sonora completou essa coisa, mas foi o que me deu o start. Para seguir no filme nessa coisa, linha, né? Nessa colagem mais maluca. É importante também a gente ressaltar aqui, né? Até para as pessoas, até se vir como exemplo de possibilidade da nossa experiência, é que a gente está sempre com tudo em aberto, né? Do mesmo jeito que a gente tinha o nome do filme, que era Assisto, Logo Existo, né? Que era um comentário seu, que acabou entrando como depoimento do seu áudio, né?
a gente mudou o nome do filme para Cabeça de Luz, do mesmo jeito também que a gente começou pensando nessa possibilidade de filmar o entorno, e depois a gente viu que mesmo a gente filmando, eu, você, algumas pessoas, né, que eu contatei, assim, entrei em contato e que elas, não, tudo bem, eu filmo e tal, o entorno, mesmo assim, com essas imagens, a gente não sentiu que elas eram suficientes para segurar, né, a narrativa. E aí a gente começou a conversar. Isso é muito interessante, porque o processo é muito orgânico da gente. A gente conversa muito o tempo todo. E o filme vai se descobrindo no próprio processo. Né? E a gente vai conversando. A gente volta pro filme. O filme volta pra gente. É o filme que vai dizendo pra gente, né, como é que ele é. É o filme que diz. É o filme quem nos diz, não é a gente que diz pro filme. E nessa conversa toda, a gente vai ampliando as ideias e vai mudando fazendo exercício de desapego, que no final acabou sendo o outro curta que a gente fez, né, desapego, mas enfim. E aí a gente teve essa ideia de usar também imagem de arquivo, porque como eu realmente, desses anos todos, tenho trabalhado muito no audiovisual, tenho muitas imagens de arquivo, tenho muitos HDs, e aí, né, Fernando falou, né, dá uma garimpada aí no que você tem, que você acha que tem a força imagética para dialogar de alguma forma com isso e tal. E eu fui garimpando isso, e também na hora que eu fui revisar os áudios, eu comecei a me empolgar assim, muito com os áudios que eu estava recebendo. E como eu estava recebendo diretamente eles, na hora que eu ia organizar na parte, eu já escutava, eu comecei a sentir que as pessoas estavam conversando entre si sem saberem, né? Que as pessoas não sabiam nem quem que ia participar junto com elas dos filmes. Aí eu comecei a sentir uma necessidade já de adiantar e de fazer um novo recorte, né? Que depois eu acabei mandando para você, porque eu comecei a sentir, tá acontecendo um diálogo, eu só preciso achar esse diálogo dessas pessoas entre elas mesmas. Então, ao mesmo tempo que eu fui buscar esse brainstorm imagético nos meus arquivos, também já fiz esse novo recorte e lhe enviei, e também já consegui falar com algumas pessoas, como por exemplo o Wallace é cineasta, realizador também, amigo, estava em Salvador a trabalho e estava desesperado querendo voltar para Natal, né? E aí quando eu falei com ele, ele disse, inclusive eu estou em Salvador, não sei o quê. E mesmo naquela aflição dele, eu perguntei se ele topava, né? Porque ele já com equipamento profissional, você topa fazer algumas imagens e tal, porque seria algo mais do que as imagens de celular, que alguém pode contribuir, é bem-vindo, mas seria mais uma possibilidade, né? Dentro de um, digamos assim, que podia provocar um resultado mais arrojado e tal. E ele topou, né? Ele querendo encontrar voo para voltar para Natal, e ainda fez as imagens e que acabaram entrando e tal. Algumas outras imagens que algumas pessoas contribuíram não entraram, né? E eu expliquei, né, que o nosso processo realmente é esse, a gente não se amarra, a gente sente o que é que funciona, o que é que não funciona. É o cinema de fluxo, o cinema de montagem, né? Como o Fernando já falou aqui no outro vídeo. Então, acho que isso tudo, né? Esse caldeirão todo, né? Veio assim, sei lá, de certa forma, nos presentear, servir de alento, né? E realmente de exorcismo, de cineterapia nesse momento tão difícil, né? Isso aí. Né? Porque eu acho que mais do que nunca, realmente, a gente viu assim, nossa, como está sendo importante esse cinema em casa, e a gente aproveitou para explorar outras possibilidades também, né? Como, por exemplo, reflexões sobre as novas formas de ver filme e fazer filme, né? Ver através do streaming, né? Fazer através dessas câmeras, né? E de câmeras mais acessíveis e até outras mais simples, como aparelho celular, enfim. Então, isso tudo a gente acabou também levando, né? Porque a gente acabou também fazendo uma homenagem ao cinema em tempo de isolamento, mas também fazendo uma reflexão sobre esse ver cinema e fazer cinematográfico junto, né? E uma coisa que a gente conversou muito, como eu sempre falo, é importante a gente passar sobre o conceito, foi quando a gente pensou que seria legal que as imagens não necessariamente pontuassem de uma forma legendada o que os áudios estavam dizendo, mas sim que elas dialogassem de forma livre com os áudios e muitas vezes metaforicamente, para que elas pudessem se tornar novas camadas interpretativas
para o filme, né? Então as imagens elas acabam provocando novas possibilidades imagéticas, né? Exatamente. E aquela coisa, né, que os russos descobriram lá no começo do século XX, né? Que um plano, quando você junta com o outro, ele produz um terceiro significado, né? A gente leva isso bem ao extremo nesse filme, né? Essa colagem mesmo, dialogando com filmes que já caíram em uma imagem moderna, com um filme que já caiu em domínio público, em preto e branco, misturamos, né? Filme colorido com filme preto e branco, e a imagem sempre tentando acrescentar alguma camada narrativa. É isso aí. E sinto assim que as pessoas, né, com o lançamento, a gente recebeu muitos feedbacks, né, recentemente positivos, as pessoas ficaram muito tocadas com o filme, e eu sinto que isso, que Cabeça de Luz somos todos nós, né, através dessa luz do cinema, tentando sair dessa escuridão que a gente está passando nesse momento difícil. Deixa eu cantar uma música pra você. É assim. Tá passando um filme que eu quero ver. Não é no cinema, não é na TV, nem na internet, nem no HD. Na minha cabeça uma luz que me seduz. No meu coração um lugar me faz sentir, me faz pensar aonde eu quero estar. Foram anunciadas novas medidas, mais de 50 máscaras, respiradores na China para tratar casos pela Covid-19, coronavírus. Então, acho que no período de isolamento, né, a arte, de certa forma, ela se torna mais vital do que nunca, né? Porque é uma maneira de você, digamos assim, suportar a sensação de solidão, né, de insegurança, né? Então ela se torna cada vez mais importante, todo tipo de arte, né? É uma forma de transcendência. Transcendência. Não quero que o filme acabe. A realidade nunca se sabe. A sala escura ali e a tela enorme, um som absurdo, dá uma emoção. Toda vez que eu vou pro cinema, eu me ausento de mim, né? Eu me ausento da minha vida por 1h30, 2 horas. E quando eu volto, minha vida está muito melhor. Consegui com eles dois entrar no cinema pelo fundo. Passamos assim por debaixo da tela, por detrás da tela. E era uma coisa imensa. Foi uma experiência incrível, uma coisa assim, meio cinema paradiso. O cinema pode angustiar e pode te fazer sentir tão leve quanto uma ida à praia. Eu acho que esse espaço para o cinema de arte ainda vai existir, assim, nas salas de cinema, nos festivais. O ser humano, ele tem essa necessidade, sempre teve, né, de contar suas histórias, de se fazer perpetuar. Você vai viver uma outra vida, uma outra experiência. Outras dimensões, outros espaços. E coisas que você não viveria normalmente. O cinema tudo pode. A arte existe para que a vida não nos destrua, né? Quando começou essa história de quarentena, eu simplesmente não conseguia assistir mais nada. As pessoas não se tocam, não se abraçam. Uma espécie de esquizofrenia permitida, né? Viver em outros corpos, em outras possibilidades. Sei lá, é muita viagem já. Muita viagem já. Acho que a gente precisa se sentir encaixado no mundo. Mas, como estamos obrigados a estar justamente desencaixados, talvez o cinema seja a forma mais fácil de encontrar esse encaixe e se sentir pertencente.
É uma forma de me desligar um pouco dessa realidade tão difícil lá fora. É uma quase telepatia, é uma quase comunhão com o universo. A partir do momento em que eu estabeleço vínculos com 1000 universos. É um momento também de repensar as nossas próprias verdades. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade mais apurada depois de tudo isso. Que humanidade queremos ser? Fico tentando encontrar explicações para esse momento e muita coisa que tem nesse livro reflete meus pensamentos. O livro se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Quantos filmes a gente já viu com o cenário que hoje a gente vivencia em relação a essa epidemia, né? De certa maneira, é o cinema que cria, né, essa perspectiva imagética da realidade, né? Ele é um elemento de produção dessa perspectiva. Ele não simplesmente retrata, ele produz. Por isso que te peço para não temer jamais. A única saída, a única chance é o amor, a arte, a rua. Tá passando um filme que eu quero ver. Não é no cinema, não é na TV, nem na internet, nem no HD. Na minha cabeça uma luz que me seduz. No seu coração um lugar me faz sentir, me faz pensar aonde eu quero estar. Ao cinema, e como eu morava na periferia, eram basicamente os filmes dos Trapalhões. Eu comecei a frequentar cinema com o meu avô. Me levava para assistir filme western americano, não era? Sempre, como ele dizia, não tem filme melhor do que Bang Bang. Muitas vezes nós, as crianças, assistimos aos filmes impróprios escondidas entre brechas da janela. Aqui o Titanic, pô, a fitinha verde da Abril Vídeo aqui, toda bacana ainda. Eu prefiro ver um filme como O Poderoso Chefão, que é um dos meus preferidos, no cinema. Eu não conseguiria nunca ver esse filme numa tela de um celular. Como é que você vai ver, sabe, a infância de Ivan, por exemplo, de Tarkovsky, no celular? Eu até prefiro mesmo ver filme em casa do que em cinema. Os filmes, de alguma maneira, possam fazer a gente se transportar para outros lugares, mesmo estando dentro de casa, né? E se abrir para um mundo que está se fechando cada vez mais. O cinema é uma janela aberta. Imagina, tratar o cinema como uma medicina, né? Assisto, logo existo. Ainda bem que tem o cinema pra gente poder transpor essa coisa pequena, às vezes, que vira a vida da gente. E aí, né, entra Desapego, né, que foi outro curta que também fizemos durante esse período de isolamento. Memória é uma coisa muito... Memória, né? Né, Alex? É uma coisa muito delicada, né? Porque assim, são prateleiras que você vai abrindo. Um filme é como uma planta. Precisa de poda para desenvolver todo o seu potencial. Penso no tempo e na energia desperdiçados em takes filmados de forma obsessiva
repetitiva, às vezes nunca usados. Olho para as obras audiovisuais, algumas das quais tanto gosto, e me pergunto se faço cinema só para ter alguma ilusão de controle ou para perceber que a vida se realiza através dos acasos. Equívocos, excessos, boas intenções nunca realizadas, fragmentos de cenas destinadas ao esquecimento. Lembro de uma canção que exalta a beleza do que é imperfeito, do inacabado e de tudo o que nos falta. Somos o que fazemos para transformar o que somos. Leio num livro de Eduardo Galeano. Afinal, talvez a gente seja como essas imagens sem conexão aparente. Um mosaico onde nada é desimportante e em constante reinvenção. Foi, já temos. Há algo de místico nisso também, no sentido de celebrar o passado, o presente e o futuro. Desapego, eu acho que ele traz uma reflexão sobre o fazer, né, cinematográfico. Sim. Sobre a quantidade de coisas que a gente tem que jogar fora quando você está fazendo um filme, né? Para onde é que vai isso? Isso tem a ver também com a nossa impermanência, né? Com você aceitar a perda. Então ele traz essa reflexão, é um filme bem ensaístico também, eu acredito nesse sentido, né? E segue, obviamente, até pelo momento em que foi feito, essa coisa de uma colagem, de poder realizar um filme à distância, aproveitando o que já, ressignificando coisas que já existiam, né? E que a gente constrói. Esse eu acho que também tem umas imagens muito interessantes, assim, que vão muito além da própria narração em off, né, que tem no filme. Eu explicando também um pouco do que, de certa forma, está presente no filme, que é o nosso entendimento, né? Que a gente realmente, muitas vezes, tem que realmente passar a tesoura, né? Por isso que a gente fala do exercício do desapego, né? Pensando no que é melhor para o filme, né? E não é uma coisa simples, né? Porque a gente, muitas vezes, se apega emocionalmente com o filme, por isso que muitas vezes é interessante quando a gente pode ter um tempo homeopático, né? Cada filme tem seu tempo, como a cineasta Lucília Meirelles uma vez falou, numa mesa que eu participei. Então, assim, nem sempre a gente pode, assim, sentir esse tempo do filme, mas eu sei que a gente realmente precisa entender que, ao mesmo tempo que a gente tem que estar no olho do furacão do filme para poder ter esse pertencimento para com ele, a gente, paradoxalmente, também tem que ser, assim, digamos, pensando de uma maneira mais racional, se distanciar para poder também ver as coisas de uma forma, enquanto linguagem, o que é que funciona, qual a melhor solução estética para o filme. E aí entra o exercício do desapego. E muitas vezes aquilo que sobra, né, como diz a velha canção, né, sobras e restos me interessam, né? Cazuza cantava algo assim, né? Então, são muitas coisas interessantes. Essas sobras são muita coisa interessante, dizem muito, né?
E por um motivo ou por outro não entraram, não porque era necessariamente um material ruim, é porque às vezes não cabe no fluxo, não cabe na dinâmica, não cabe no... Não está contribuindo muito para a narrativa, ou não está, sei lá, entrando legal ali naquela... no todo, né, do filme, que envolve cor, luz, ritmo, enfim, tanta coisa. E às vezes a gente... Ou tem outra coisa parecida que funciona melhor, então às vezes a gente fica com um material que está ali, né, parece que adormecido, esperando esse despertar. Então, eu acho que Desapego também mostra isso, né? Que como a gente pode realmente tanto ressignificar, porque a gente usou coisas que nunca tinham sido filmadas, mas nunca tinham entrado em nenhum filme, coisas que eu tinha filmado, sabe, de vários projetos diferentes, como também nós usamos imagens que eu já tinha usado em algum filme, mas a gente reutilizou-as, ressignificando-as, né? Em outro contexto, né? Enfim, essa questão da investigação de linguagem, que a gente sempre gosta de falar, de fazer, e sempre defendendo, assim, né, o nosso ponto de vista, literalmente falando, que o importante é entender as várias possibilidades e ter um processo de um cinema livre, né? Então vamos terminar esse terceiro vídeo com mais um poema de Kiarostami, que diz assim: em um grupo de pessoas vestidas de luto, um garoto olha encantado um pé de caqui.